programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Dia 13 de julho, mais uma vez, estamos aqui sobre a proteção do nosso Deus. E graças a Deus, vamos desfrutar do provérbio de hoje. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Provérbios, capítulo 19, versículo 6. E o título de hoje diz assim: Só Deus é bom e generoso. Quem não gosta de receber presentes? Muitos adulam a quem é generoso, pois todos são amigos do que dá presentes. O que impede de um homem ser generoso é o seu apego às riquezas. Um jovem que tem observado os mandamentos desde a sua juventude perguntou a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus olhou para ele e o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Está registrado em Marcos, capítulo 10, versículos 17 até o 22. Sobre ofertas de riquezas materiais, Paulo ensina aos coríntios um princípio: quem semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 2 Coríntios 9, 6. Deus é bom e generoso. Ele nos dá o ar que respiramos, a água que nos mantém vivos e o pão que nos sustenta. Você já o agradeceu por isso? O nosso Pai Celeste faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Deus é o doador universal para todas as necessidades do homem. Deus é amor, e amor significa doação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus nos amou, ama e sempre amará. Não precisamos adular o Senhor em troca de benefícios ou presentes. Tudo o que Ele nos concede é por amor. Vamos expressar nosso amor por Ele em nosso viver. Amém? Até amanhã com mais provérbios, neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Amadas irmãs, amados ouvintes, vamos ler a leitura bíblica com oração. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quem ama a sua vida, perde-a,
Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la-á para a vida eterna. Remover as impurezas da vida da alma. Ó Senhor Jesus, queremos cooperar contigo, Senhor, que o Senhor venha nos limpar para renovar a nossa vida, tirar tudo de nós que não te agrada, Senhor. Vamos ler a mensagem de hoje. Para que vivenciássemos a vida da igreja hoje, Jesus teve que passar pela morte e, em sua ressurreição, a vida foi gerada. Como membros do corpo de Cristo, não podemos permanecer na esfera natural de nossa mente humana, mas devemos viver na esfera da ressurreição. A igreja foi gerada na esfera da ressurreição. Viver pela vida da alma implica continuar a seguir os desejos do ego, do eu. No capítulo 12 do Evangelho de João, lemos: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la-á para a vida eterna. Aquele que se afeiçoa à sua vida, psique, vida da alma, perdê-la-á. Quem abdica dessa vida hoje, preserva-la-á para a vida eterna. O que isso significa? O apóstolo Paulo esclarece a questão assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. O pronome pessoal está oculto, mas se o incluirmos, a frase é: eu estou crucificado com Cristo. Aquele que creu em Jesus foi salvo. Eu agora está crucificado com Cristo. Portanto, para viver a vida da igreja, não podemos mais viver com o nosso eu. Ele já foi crucificado e não temos o direito de viver pela vida da alma. Então, como podemos viver continuamente pela fé no Filho de Deus? Por meio da palavra. A presença do Senhor hoje se manifesta pela palavra. Viver pela fé no Filho de Deus é o mesmo que viver por sua palavra. A imersão na palavra capacita-nos a não viver mais pelo eu. Quanto mais imergirmos na palavra, inculcando-a em nosso coração, mais a realidade de que estamos crucificados com Cristo será manifestada. Assim é o caminho da vida da igreja. Amados irmãos, não há alternativa, não há outro caminho. Para viver a vida da igreja é necessário renunciar à vida da alma. Por isso disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Essa palavra está em Mateus, capítulo 16, versículo 24. O apóstolo Pedro também nos esclarece sobre o processo da salvação da nossa alma. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso inclutai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo furado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Os sofrimentos e as diversas tribulações que enfrentamos têm um propósito: confirmar o valor da nossa fé. Amados irmãos, a situação de fogo, por que atravessamos, visam a purificação, analogamente submetido a altíssima temperatura e derrete. Nesse processo, suas impurezas mais leves que o metal começam a flutuar até a superfície e assim o ourives
pode remover. A única maneira de separar o ouro puro das impurezas é com altas temperaturas. Em nossa vida, essas altas temperaturas simbolizam as tribulações e os sofrimentos pelos quais passamos. Às vezes não compreendemos por que passamos por determinadas situações, questionando por que o Senhor permite tanto sofrimento. Amados, Deus tem sempre um propósito em tudo. Ele deseja purificar-nos de nossas impurezas. Em altas temperaturas, as impurezas sobem até a superfície e podem ser removidas. Tudo isso ocorre conosco para que o valor da nossa fé aumente cada vez mais. Para exemplificar, consideremos os diferentes valores do ouro. Uma peça de ouro purificada de 50% das impurezas possui determinado valor. A que foi purificada de 90% das impurezas tem valor muito mais alto. Assim como o ourives procura eliminar impurezas para aumentar o valor do ouro, o Senhor também trabalha em nós para remover nossas impurezas, dando a entender que devemos evitar viver pela vida da alma. O objetivo final de nossa fé é a salvação da alma, que uma vez liberta por Deus das impurezas, será completamente salva de sua vida natural. Embora o espírito já tenha sido salvo pela fé em Jesus, purificação por meio da provação visa a plena salvação da alma. Isso está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ó Senhor Jesus, que estejamos à disposição do Senhor para que Ele nos venha limpar totalmente, Senhor, para que Ele possa permanecer em nosso interior, em nosso espírito, nos orientando, nos levando, nos dando força nos sofrimentos. E vamos pegar a cruz e seguir a Cristo, que é o auge da nossa vida, da nossa salvação. Senhor Jesus, agradecemos hoje por essa palavra. Senhor, que ela fique inculcada em nosso espírito e nossa alma. Ó Senhor, nossa mente e nosso coração. Louvado seja o Senhor. Sejamos simples e obedeçamos o Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por você. Amém. Palavra chove sobre mim. Estamos aqui começando mais um programa Mães Amorosas. Agradecemos ao nosso Deus mais uma semana que se passou. Você percebe que o tempo está ficando curto, né? O Senhor está remindo o tempo, porque estamos nos tempos finais. E a semana passa num piscar de olhos, não é verdade? Por isso nós precisamos aprender a remir o nosso tempo, deixando as coisas do mundo, né? E voltando o nosso coração para as coisas de Deus. É dessa maneira que nós vamos recuperar o tempo perdido. E eu posso te dizer que é só na igreja que você consegue comprar o tempo perdido de volta, porque o Senhor te dá essa chance, certo? Nós estamos ainda vivendo a era da igreja e você tem toda a oportunidade de remir o seu tempo, comprá-lo de volta. É só na igreja que você consegue remir o tempo, porque o relógio sempre vai para frente, tic-tac, não volta mais, mas a misericórdia do Senhor te alcançou na igreja e você aprende a remir o tempo, certo? Não vamos gastar o nosso precioso tempo com as coisas que não têm valor, né? Vamos aplicar todo o nosso tempo nas coisas de Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor dá para nós todas as manhãs de abrirmos os nossos olhos e invocar o teu nome.
Ó Senhor Jesus, o teu nome é precioso, o teu nome é a força dos nossos braços, das nossas pernas. O Senhor é quem nos levanta, nos motiva. Ó Senhor Jesus, invocamos o teu nome, Senhor, a todo tempo e a toda hora, pela sua disponibilidade. Obrigada, Senhor, porque em todo tempo o Senhor está cuidando de cada uma de nós. Senhor, obrigado por essa semana que se passou, que o Senhor possa libertar-nos, Senhor, de todas as coisas velhas, de todas as coisas que nos atrapalham a viver uma vida com Deus. Senhor, abençoa a nossa programação de hoje, traz para nós o de melhor, Senhor, as pepitas de ouro que está na tua palavra. Entrega para nós, que nós possamos valorizar cada uma delas. Sua palavra é tão preciosa, mais preciosa que a prata e o ouro. Elas têm vida e vida eterna. Obrigada, Senhor, por mais uma leitura bíblica, e oramos por todas as irmãs que estão com a gente, que todas nós possamos ter acesso à Bíblia, a palavra viva, palavra que tem poder para transformar a nossa vida. Aleluia! Jesus é o Senhor. E hoje nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Os levitas designados para levarem a arca. Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi. E preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Quero abrir um parêntese aqui para você perceber que Davi foi iluminado, né? Tá? Ele viu aonde ele tinha errado, né? Quando ele quis levar a arca para Jerusalém. Não poderia ter levado um carro de bois, porque somente os levitas podiam carregar a arca, né? Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Os filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Músicos são designados para o culto. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze.
Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia com liras, em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azarias, com harpas, em voz de baixo, para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. A arca é levada para Jerusalém, versículo 25. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo soar harpas e liras. Mical despreza Davi. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Oferta de sacrifícios, capítulo 16, versículo 1. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias o segundo e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpa. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Hino de ação de graças. Deem graças ao Senhor. Invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus. Cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então, eles eram um pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras,
Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor, na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Adoração em Jerusalém e Gibeão, versículo 37. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor para ministrarem continuamente diante dele, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com seus irmãos em número de 68, bem como Obed-edom, filho de Jedutum, e Oza, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. E com eles deixou Emã, Jedutum e os demais escolhidos que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais, usados para louvar a Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Davi também foi, para abençoar a sua casa. Terminamos a leitura do roteiro de hoje e vamos agora para os nossos comentários. Nós vimos logo no comecinho do capítulo 15, 3 meses se passaram desde a primeira tentativa de Davi de transferir a arca. E esse novo esforço, o rei preparou uma tenda em Jerusalém como a morada oficial para ela. Ele seguiu as instruções que lhe foram dadas pelos levitas. Agora teve comunhão, com os levitas, certo? Sobre a maneira de transportar a arca. Então, constataram que em Números 4:15 afirma que a arca só poderia ser carregada pelos levitas e mediante 2 longas varas inseridas nas argolas da arca. Eles a carregariam sobre os seus ombros. Então, vocês perceberam, que Davi devia ter tido comunhão com os levitas também, não só com os anciãos e com os chefes das tribos, mas com os levitas. E como ele não teve essa comunhão, houve uma reprovação da parte do Senhor, onde Uzá foi fulminado pelo próprio Deus, que tocou na arca, ele não era um levita, então ele foi morto. Então Davi agora iluminado, teve essa comunhão com os levitas. Fez uma reunião, incluindo agora os líderes, os levitas, os sacerdotes, Zadok e Abiatar. E o tabernáculo oficial encontrava-se em Gibeão, em Zadok, atuando ali como sacerdote, embora a arca não estivesse ali por aproximadamente 100 anos. Em razão de Davi não ter acesso regular ao tabernáculo durante o reinado de Saul,
Davi também colocou os levitas como responsáveis pela música na execução de diversos instrumentos de música. Os 3 músicos principais, Emã, Asaf e Etã, assumiram o encargo. Entre os músicos do segundo escalão estava Obed-edom, o último hospedeiro da arca, que em breve se tornaria um dos porteiros oficiais. A lista continua no versículos 23 e 24, desde aqueles que faziam parte do cortejo até a organização que seria implementada após a chegada da arca em Jerusalém. Berequias, Eucana, Obed-edom e Jeías seriam os porteiros e trompetistas permanentes designados. Quando a arca chegou a Jerusalém, os levitas realizaram um sacrifício com 7 novilhos e 7 carneiros. Esse número seria superado pelos imensos sacrifícios de Salomão na geração seguinte, né? E foi repetido muito tempo depois, quando o rei Ezequias reabriu o templo. Nós vimos também que Mical, a primeira esposa de Davi, filha de Saul, quando ela viu o rei dançando publicamente diante da arca, ela o desprezou no seu coração, ela ficou envergonhada. E esse momento finalizou o afastamento deles. De todas as esposas de Davi, Mical foi a única que não teve filhos. Depois vimos, no capítulo 16, vimos a tenda, que era um lugar especial para a arca ser colocada, onde os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios. Eles ofereceram sacrifícios queimados, representando o compromisso total com o Senhor, e ofertas de paz, indicando o pacto entre Deus e o seu povo. O banquete de coroação de Davi tinha sido um jantar comunitário, mas agora, quando Davi abençoou o povo e o despediu para casa, cada pessoa recebeu um pequeno pacote de comida, né? Com carnes, com passas, né? O lugar da arca não era o local principal de adoração, que continuava sendo o tabernáculo lá em Gibeão. Como símbolo da presença de Deus em seu meio, a arca precisava estar cercada de pessoas que louvassem ao Senhor. E Davi nomeou músicos permanentes para essa tarefa. Esse grupo incluía Asaf nos símbolos, um conjunto de cordas, né? Com Obed-edom e os sacerdotes Bená e Jaziel tocando as trombetas. A música provavelmente já fazia parte da cultura e da adoração israelita por algum tempo, mas Davi fez dela uma parte integral da adoração diante da arca e no tabernáculo. Em Jerusalém, Davi instruiu Asaf para dirigir os cânticos de ação de graças e compôs um salmo para a ocasião. Esse salmo tinha 3 partes, que mais tarde foram incorporadas no livro de Salmos. Os versículos 8 e 22 constituem o Salmo 105, de 1 a 15. Os versículos 23 a 33 são Salmo 96, do versículo 1 a 13. E os versículos 34 e 36 fazem parte do Salmo 106, nos versículos 1, 47 e 48. Todo o Salmo, como representado em 1 Crônicas, compreende 4 segmentos exortando o povo a louvar a Deus, entremeado com 3 segmentos que descrevem a fidelidade, a glória e a criação de Deus. Espetacular, né, irmãos? A letra desse hino, né, que está aqui em Crônicas 16. A primeira exortação para clamar a Deus é um chamado para lembrar que Ele fez e também fazer conhecidos os seus feitos. Na Bíblia, o louvor de Deus geralmente envolve a lembrança e a proclamação daquilo que Deus fez no passado, né? Nos versículos 14 e 22, o primeiro segmento intermediário do Salmo de Davi é uma lembrança do pacto com Abraão e de como Deus tem guardado o pacto ao trazer o seu povo à terra prometida. E nos versículos 23 e 24, repetem a obrigação que Israel tem de louvar a Deus. Eles acrescentam a dimensão de que esse louvor deve ser dado entre as nações. O povo que não tinha experimentado diretamente a orientação de Deus, aprenderia dos israelitas a seu respeito, né? Versículo 25 e 27. Esse segundo segmento descreve a diferença entre Deus e os ídolos. Os ídolos, por serem feitura humana, não possuem o poder e a honra do Senhor.
Versículos 28 e 30 diz que dar alguma coisa a alguém é reconhecer que ele possui esse atributo. Essa exortação ao louvor relaciona louvar a Deus com adoração, com ofertas. Assim como o louvor a Deus está ligado às suas obras, o louvor do adorador está ligado ao serviço ativo. E nos versículos 30b a 33, nesse segmento do Salmo, o poder de Deus é reconhecido pela solidez do mundo, pelo testemunho dos céus, pela proclamação do mar e pelo cântico de alegria das árvores. A ordem criada dá testemunho da glória do Criador. Nos versículos 34 a 36, a quarta e final exortação ao louvor combina outra lembrança da glória de Deus com a necessidade de se confiar no Senhor como Salvador. O cronista, mais uma vez, focaliza o serviço na arca em Jerusalém e o serviço no tabernáculo em Gibeão. A ambiguidade causada por existirem dois locais sagrados revela que era absolutamente necessário um templo que unificasse a adoração. Zadok, com o auxílio dos músicos, Emã e Jedutum, continuou os sacrifícios que eram exigidos pela lei no tabernáculo. Assim como Davi tinha instituído um regime mais consistente em torno da arca, ele ordenou providências semelhantes para o tabernáculo. Então, a gente percebeu aqui algo muito importante. Havia dois lugares de adoração, né? Um em Gibeão e agora outro lugar de adoração que era em Jerusalém, na tenda onde estava a Arca do Testemunho. Né? E a necessidade de unificação. Então, um só lugar, porque esse era o desejo do Senhor, um só lugar de adoração. E Davi, mais para frente, vai fazer, conhecendo a vontade do Senhor, vai querer construir o templo, o único lugar de adoração, né? Como é do desejo do Senhor. Então, por enquanto, a gente vê aqui, até o capítulo 16, dois lugares de adoração, certo? Gibeão e Jerusalém, né? Mas não está correto, tem que ser um lugar só, tá? Davi vai corrigir isso, tá bom? Ficamos por aqui e a irmã Lene dá continuidade ao roteiro de hoje, né? Com os Salmos, Provérbios e o livro de Romanos. E amanhã a gente tá aqui de novo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até amanhã, irmãs, se Deus quiser. Bom dia. Continuando com a leitura bíblica, dia 13 de julho, vamos ler Salmos, capítulo 10, versículos de 1 até o 15, Provérbios, capítulo 19, versículos 6 e 7, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 até o 32. Começando com Salmos. Oração pedindo justiça. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas suas aldeias. Trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhes pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos.
A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão e quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade até que a descubras de todo. Agora, Provérbios, capítulo 19, versículos 6 e 7. Ao generoso, muitos o adulam e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 até o 32. A injustiça e a impureza dos seres humanos. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente os fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ó Senhor Jesus. Bom dia, queridas ouvintes. Até amanhã com mais uma leitura. Aqui por mim, Senhor.
quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Como viver o presente século? Jesus. Recebam com carinho Taíka Saleb. Em Mateus 24, de 4 a 8, diz: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Também no versículo 37 a 39 diz: Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Lucas 21, 34 diz: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Senhor, obrigada pela luz da Tua Palavra, porque o Senhor nos adverte por meio da Tua Palavra, do Teu falar, Senhor, a como agir, a estarmos nos preparando, a não sermos pegos de surpresa, mas nos acautelarmos. Obrigada, Senhor, pelo Teu falar, ó, pela Tua luz, Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco a nossa querida irmã Luciana Silva. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada, irmã Luciana, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Senhor Jesus, estou entrando agora na Tua presença para orar e cumprimentar todos os ouvintes. Ó Senhor Jesus, quero cumprimentar também e orar por todos os irmãos e irmãs, pelas donas de casa, pelos familiares de cada uma delas, os que estão perto e os que estão longe, Senhor, que seja tocado o Papai do Céu pelo Teu Santo Espírito. Ó Senhor Jesus, tenham todos um bom dia, sempre na presença do Espírito Santo de Deus, trazendo o reino do Senhor de volta à sua terra, Papai. Ó Senhor Jesus, acampe os seus anjos poderosos e maravilhosos em cada casa de cada irmã, de cada irmão. Senhor Jesus, vai diante de cada um deles, Senhor, com Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, vai tocando na vida de todos os nossos irmãos que se encontram aqui na região de São Paulo, por todo o país, na cidade de Penedo, povoado Alagoinhas, que é o meu lugar. Senhor Jesus, vai sustentando Tua serva, o Teu servo, vai tocando na vida de cada um servo da cidade de Penedo. Senhor Jesus, eu rogo por todos eles, Senhor, na Tua presença, que o Senhor vá aperfeiçoando, vá cuidando e vá curando, vá restaurando todas as enfermidades de cada um irmão. Oro também pelos aqueles que vivem na rua, meu Pai. Oro por aqueles, meu Pai, que vivem nos hospitais, no leito de hospital, no quarto de uma UTI,
que o Senhor envie os seus anjos poderosos, maravilhosos, vá tocando na vida de cada um deles, da planta do pé até o alto da cabeça. Oro também, meu Pai, por aqueles que vivem na rua, na Cacrolândia, que o Senhor Jesus vá cuidando de cada um deles, Senhor, com teu Santo Espírito. Lança a tua rede, Papai do céu, e guarda todos os teus filhos debaixo do teu manto sagrado. Oro também pela oportunidade que Papai do céu está me dando de viver cada vez mais na tua presença, me enchendo pelo teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, Senhor. Te agradeço por tudo, Papai, do Senhor ter me escolhido desde o ventre da nossa mamãe, que nós somos escolhidas, que vivemos na tua presença, buscando sempre o teu Santo Espírito, Papai. Ó Senhor Jesus, amém. Seja com a tua igreja, não importa o lugar, não importa a distância, mas o Senhor é um socorro para muitos membros. Senhor Jesus, me fortalecer a família de cada irmã, inclusive a família do irmão Pedro Dong, o nosso mensageiro que o Senhor Jesus nos escolheu para trazer o seu reino de volta, para quando o Senhor voltar, algum dia a sua terra, Senhor, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas o Senhor encontrar a sua igreja em Filadélfia, sua igreja gloriosa, te buscando, te louvando, te exaltando, porque o eu sou é o Todo-Poderoso, Ele é a pedra angular, Ele é a nossa força e é a rocha da salvação. Ó Senhor Jesus, seja com todos os teus servos, aonde cada um deles estiver, Senhor, lança a tua rede com a tua força poderosa, maravilhosa, trazendo todo o teu povo, Senhor, do grande ao pequeno e do pequeno ao grande para a tua casa, Senhor, para que quando o Senhor voltar, o Senhor encontrar o seu lugar de descanso, de repouso. Seja com cada um dos meus filhos, onde cada um deles estiver, com os meus netos, meus genros, minhas noras, minhas pedras preciosas que o Senhor me deu, meus 7 filhos, Senhor, que sejam todos eles cobertos debaixo do manto sagrado, todos os filhos de cada irmã de tua congregação, meu Pai, lança a tua rede na vida de cada um deles, com a família da irmã Terezinha, a irmã Elza, a irmã Silvânia, irmã Raquel, irmã Isabel, irmã Érita, ó Senhor Jesus, a irmã Vera, a irmã Neide, a irmã Valéria, Senhor Jesus, a família do irmão Tavinho, a irmã Rose, com todo o familiar dela, Senhor Jesus, vai com o teu Santo Espírito, trazendo todos para a tua casa, debaixo do teu manto sagrado. Restaura a vida de cada sobrevivente desta terra, Senhor, sempre na tua presença, Papai, a viver pelo teu amor, Senhor Jesus. Entrego a vida dos meus filhos nas tuas mãos, a Cristiane, o Jonas, a Vera, a Vilma, a Cristina, o Janderson, o Jean, os meus netos, minhas netas, os meus genros, minhas noras, ó Senhor Jesus, os que estão aqui comigo, Senhor, na cidade de Paulicéia, Senhor, e as 2 que estão em Alagoas, ó Senhor Jesus, cuida das minhas 2 filhas, Senhor, entrego também a vida da família da irmã Janaína, os que estão perto dela e os que estão longe, Senhor Jesus, seja com tuas servas, Senhor Jesus, entrego também a vida do irmão Aristione, irmão Givaldo, irmão Luciano, irmão Solon, irmã Lídia, irmão Nick, irmã Fabiana, irmã Sidney, irmão Adalto, irmão Douglas, ó Senhor Jesus, seja com todos esses familiares, para a honra e a glória do teu santo nome, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado na congregação dos justos. Ó Senhor Jesus, estenda o teu manto sagrado, Papai, sobre a tua igreja aqui na terra. Ó Senhor Jesus, somos pedras pequenas, Senhor, mas foi as pedras preciosas, Papai, que o Senhor nos escolheu. Ó Senhor Jesus, guarda teus filhos e tuas filhas, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu sangue precioso, Senhor Jesus, que o Senhor derramou na cruz do Calvário, para aniquilar todos os nossos pecados. Ó Senhor Jesus, amém. Maranata, ora vem. Ó Senhor Jesus, amém. Glorioso santo nome do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Eu rogo por todas as famílias, Senhor, aqui do universo, que te roga, que te busca, que tem esse amor precioso, Senhor, que nós não sabemos, Senhor, o amor que o Senhor tem por cada um de nós, mas é um amor grandioso. Ó Senhor Jesus, louvado seja e exaltado seja o nome santo do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.